ou sul, noite ou dia eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Noite ou sul, noite ou dia eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Olá, prezados irmãos da congregação no bairro Modelo. Mais uma vez estamos juntos para refletir na palavra de Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que este tempo seja também um tempo de edificação para todos nós. Vamos orar antes de qualquer coisa. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para olharmos para a Tua palavra, para lermos aquilo que ela nos diz e também deixar com que o Teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração e que possamos assim ser edificados com a Tua palavra e que através desse estudo nós possamos também ter uma vida mais íntima com o Senhor e também entendermos melhor o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estarão ouvindo este vídeo, que possam eles também sentirem a Tua presença, porque nós queremos que o Senhor esteja conosco e nós sabemos que a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Portanto, ó Deus, nos abençoe, nos oriente e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos hoje pensar um pouco mais, sobre aquilo que Deus tem para nós e o que realmente Deus espera de nós. Nós vamos ler um texto inicial, que é um texto básico para a nossa meditação hoje,
E esse texto que nós vamos ler se encontra no livro de Gênesis. Vamos, portanto, então, acompanhar a leitura desse texto e depois voltaremos a falar sobre o mesmo. Amém? Leitura do texto básico para nossa meditação. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 9. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O texto lido revela para nós e nos deixa claro que Deus tem os seus olhos voltados para o mundo. Às vezes nós vivemos tempos difíceis, como temos tido nesses dias, com a questão também de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos passado por momentos difíceis através dos vírus, da pandemia, e muitas coisas estão acontecendo no mundo. E às vezes nós achamos que Deus está distante disso tudo, mas na verdade Ele não está. Nesse texto no livro de Gênesis, nós vemos de que Deus tinha os seus olhos voltados para o mundo, e o texto é bem claro ao revelar como é que Deus estava vendo o contexto, a situação do mundo. E o texto diz que o Senhor viu que a perversidade, o pecado do homem estava aumentando na terra. E de uma forma realmente muito acelerada, como nos dias de hoje, isso também acontece. E o texto diz de que Deus não só contempla, não só vê o comportamento do ser humano, mas Deus também conhece os seus pensamentos, o íntimo do seu coração. E o texto diz que Deus via os pensamentos deles, no coração deles, e que esses pensamentos eram unicamente pensamentos de mal, do mal. E isto então refletia no comportamento da humanidade. E o Senhor, ao contemplar isto, ele ficou realmente decepcionado com o comportamento do ser humano. E aí no texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. É importante nós entendermos de que o texto diz que Deus se arrependeu, mas nós não podemos interpretar esse arrependimento como nós interpretamos o arrependimento do ser humano, do ser carnal, do ser pecador. Quando nós dissemos que nos arrependemos, nós estamos falando de que fizemos algo errado e que por isso nos arrependemos de ter feito, e muitas vezes nós falamos que jamais queremos fazer novamente isto e que se soubéssemos teríamos nos evitado de fazer o que fizemos. Mas na verdade Deus não se arrepende como nós os seres humanos. Essa palavra arrepender-se, que tem como base a língua hebraica, ela tem vários sentidos no contexto do Velho Testamento. Por exemplo, essa mesma palavra ela é usada para lamento, ela é usada para desapontamento, também usado em outros momentos como decepção. Então vamos pensar e entender que Deus, ao olhar o comportamento do ser humano, ele lamentou, ele se decepcionou. E Deus se decepciona porque ele sabe exatamente que o ser humano sabe o que tem que ser feito e não faz. Deus sabe que o ser humano foi alertado desde o início. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: não façam isto, não comam deste fruto. Mas os homens, os seres humanos, decepcionam a Deus por fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. O arrependimento do ser humano é interpretado como arrepender-se de ter feito alguma coisa má. Nós não nos arrependemos de fazermos o bem. E Deus não se arrependeu aqui do homem porque fez um homem mau, porque Deus não fez o homem mau. Então vamos interpretar isso como que Deus lamentou
Deus se decepcionou com o comportamento do ser humano. E pensando então no texto, ao lamentar, ao estar decepcionado, Deus disse o seguinte: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens, também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. E para confirmar de que o arrependimento de Deus não foi ter criado o ser humano, o fato é que depois que aconteceu o dilúvio, depois que ficaram somente Noé e a sua família, Deus permitiu que o ser humano continuasse a existir e se multiplicasse e voltasse a crescer sobre a terra. Se Deus tivesse se arrependido como o ser humano se arrepende, ele teria terminado o mundo e não teria mais permitido que o ser humano continuasse a viver através da família de Noé. Certo? Mas Deus aqui diz o seguinte, que se ele permitiu que a família de Noé permanecesse viva, é porque Deus conhecia os pensamentos e o coração de Noé. E esse texto básico que nós lemos diz o seguinte: quanto a Noé, o Senhor mostrou-se benevolente com ele. E Deus sabia realmente de que Noé era um homem justo, um homem íntegro e um homem que se destacava entre o povo, entre a humanidade daquele momento. E ele andava com Deus. Por ele andar com Deus e por ser alguém temente a Deus, Deus então permitiu que ele permanecesse vivo e deu a ele uma mensagem, uma orientação para que Deus pudesse transformar o mundo novamente. Então, pensando nisto, nós queremos também que, através da mensagem de hoje, nós venhamos a concluir de que Deus está olhando para nós, como também olha para todos os seres humanos. Ele sonda o nosso coração, os nossos pensamentos, e Ele também tem planos e projetos para a nossa vida. Vamos ouvir a leitura de mais um texto bíblico. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Muito bem, então nós vemos aí que Noé e a sua família permanecem no plano de restauração de Deus, a restauração da humanidade, e vemos então de que com certeza outros problemas surgiram e que o mundo muitas vezes passou por dificuldades, porque o ser humano é pecador, é falho, e a verdade é que o ser humano deixa de temer a Deus, de obedecer a Deus, e vive sempre uma luta na questão do fazer o que é certo e o que é errado. E na maioria das vezes o que é errado sobrepõe ao que é certo. E a prova disto é que Deus continuou olhando para a humanidade. E nós temos um outro texto, e esse texto fala exatamente sobre isto, lá em Crônicas, 2 Crônicas, de que os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra. Deus continua a observar o comportamento do ser humano. E muitas vezes nós nos consideramos assim pessoas infelizes porque fazemos tudo certinho, queremos agradar a Deus, enquanto que o resto da humanidade não se preocupa com isto, e tudo que acontece no mundo é fruto do pecado, do erro, da desobediência dos seres humanos, e nós sofremos com isto, tentando agradar a Deus e fazer o que é certo. Mas é importante que você saiba que nesse texto que nós lemos em 2 Crônicas, o texto diz que Deus não só olha, mas Deus tem um olhar especial para aqueles que querem fazer a vontade dele. E o desejo de Deus é que eles sejam fortalecidos para sobreviverem aos momentos difíceis. Vejam que o texto diz que o Senhor tem os seus olhos atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, se você que me ouve, tem procurado agradar a Deus com a sua vida, se o seu coração está voltado para aquilo que Deus é, para com as palavras que Deus deixou escritas na Bíblia, se você tem procurado viver de uma forma temente a Deus e procurando obedecer à palavra de Deus, saiba de que Deus está vendo isto, que Deus está contemplando a sua vida, as suas atitudes, e mais do que isto, Deus está conhecendo os seus pensamentos e o seu coração.
E Deus sabe o que você está passando no mundo nos dias de hoje. Sofrer faz parte da peregrinação neste mundo. Só deixaremos de sofrer quando estivermos na eternidade com Jesus Cristo, ali ao redor do santuário, do santo templo, ao redor do trono de Deus, e ali viveremos junto com outros irmãos a comunhão plena de paz, de vida eterna com Jesus Cristo. Mas enquanto estamos neste mundo, é importante nós sabermos de que Deus está olhando para nós e que o desejo de Deus é nos fortalecer. Mas para que isto aconteça, o nosso coração deve estar voltado para a palavra de Deus e com o único desejo de obedecer a Deus e permanecer firme na nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Vamos para mais um texto bíblico, por favor. João capítulo 6, verso 9. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? As dificuldades estão tremendas neste mundo. Quando nós vemos as notícias, quando nós ficamos informados dos acontecimentos no mundo, nós vemos muitas vezes de que parece que é impossível que o mundo seja transformado. Muitas vezes chegamos à conclusão de que não basta estar neste mundo, queremos logo partir deste mundo. E muitas vezes desacreditamos de que Deus esteja agindo em meio a situações terríveis como uma guerra, por exemplo. Há muitas pessoas que dizem de que Deus não existe ou que Deus não está preocupado com o ser humano, porque se ele estivesse preocupado, o mal não estaria aí no mundo e que as coisas não estariam acontecendo da maneira que estão acontecendo. E às vezes então chegam à conclusão de que é impossível que Deus faça alguma coisa. Quando nós vemos algumas figuras no mundo, alguns seres humanos com seus planos diabólicos, nós falamos, esse homem não tem condições, esse homem não pode ser transformado, esse homem só vai fazer o mal a vida toda. Mas nós temos que lembrar de que Deus tem o poder para transformar vidas, transformar situações, e mais do que isso, Deus tem o poder para sustentar as pessoas que estão vivendo as suas lutas diárias. E Deus pode fazer muitas coisas a partir do pouco, a partir do pequeno ser humano, a partir de uma pequena fé. Jesus disse certa vez que se tiveres fé com o tamanho de um grão de mostarda, você pode direcionar e fazer muitas coisas. Na verdade, Deus é um Deus que age através das pequenas coisas, dos pequenos detalhes. E há um texto na Bíblia que fala sobre isto. E esse texto é esse texto de João, capítulo 6, versículo 9. E ali há uma coisa interessante. Diz assim, aqui está um menino com 5 pãezinhos, de 5 pãezinhos de cevadas e 2 peixinhos pequenos, diante de uma multidão faminta. E Deus usou a fé deste menino, Deus usou essas pequenas coisas que ele tinha nas suas mãos, e Deus transformou e sustentou a multidão de uma tal forma de que sobraram pães e peixes. Você já parou para pensar nisto? De que não é com grandes coisas, não é pela força que Deus vai fazer grandes obras. Deus vai fazer grandes obras através de uma oração de alguém que crê no poder dele. Deus vai fazer grandes obras através da fé que o ser humano tem na sua palavra, no Deus fiel que ele é. Deus vai fazer muitas coisas através de uma pequena oração, de uma intercessão em favor de um povo, de uma família, de uma pessoa. Por isso que nós temos que nos manter firmes, crendo nisto, de que Deus faz grandes obras através de pequenas ações, pequenas coisas. E se você realmente crê nisto, é tempo de orar. Orar pelos governantes, orar pelas nações, orar pelos povos que estão sofrendo, por tudo. Coloque nas mãos de Deus a sua vida, a sua família, e deixe Deus agir. E creia de que Ele não está alheio ao seu sofrimento, às suas dificuldades. Os olhos do Senhor continuam juntos, fixos na tua vida e na vida da humanidade.
Vamos para mais um texto bíblico. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Voltando à figura do texto inicial, a pessoa de Noé, nós vamos então pensar de que se Deus sabia que Noé era um homem justo, temente a Deus, um homem que vivia de uma forma realmente correta diante da sociedade e diante de Deus, Deus queria e usou este homem chamado Noé. Na verdade, Deus usa pessoas tementes a Ele. Talvez você esteja envolvido num ambiente, seja familiar, seja profissional ou no contexto mundial. Talvez você esteja envolvido a um grupo de pessoas desordeiras, pessoas descrentes, pessoas que vivem cometendo tudo aquilo que é de maldade, descrente de Deus e, mais do que isso, abusando da fé daqueles que creem em Deus, injustamente. É importante que você saiba de que você que está no meio deste povo, que é temente, e você que é temente a Deus, Deus tem um plano para a sua vida. E Deus quer usar a sua vida e quer que você participe nesse projeto de transformação de vidas neste mundo. No caso de Noé, Deus assim fez. E Noé aceitou o que Deus queria fazer através dele. E o texto de Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz justamente isso, que Deus falou a Noé e deu a ele uma ordem. Deus deu a ordem dele construir uma arca, e ele obedeceu junto com seus filhos, demorou para fazer isto, com muitos detalhes, e construir uma arca com a previsão de que haveria uma grande chuva, uma grande tormenta, que haveria de inundar a terra toda. E isso exigiu de Noé fé na palavra de Deus, porque até aquele momento do mundo nunca havia chovido. Então o povo não sabia o que era uma chuva. Mas Noé, crendo em Deus e sendo temente a Ele, Noé obedeceu e construiu aquela arca. E ainda que as pessoas zombassem dele, ainda que as pessoas achassem que ele era um louco, que não tinha cabimento o que ele estava fazendo e que jamais o mundo acabaria. Porque as pessoas que fazem o mal e vivem debaixo do pecado neste mundo, eles acham que são pessoas imbatíveis, que ninguém pode impedi-los, que eles podem fazer o que querem no momento que desejam, mas se esquecem que Deus é o Senhor absoluto e que Deus age. E no momento de Deus as coisas acontecem. E o texto então diz de que Deus, depois que a arca estava construída, Deus deu uma ordem a Noé e disse: Noé, entra na arca, tu e a tua família. Noé, entra, esteja ali dentro, Noé, porque realmente reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração perversa. Isto quer dizer de que Deus preserva os justos, aqueles que são tementes a Ele, aqueles que obedecem a Jesus Cristo, aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que são justificados por Jesus Cristo e que são realmente chamados de povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus. Você pode estar rodeado de pessoas contrárias àquilo que você crê. Mas Deus está dizendo a você: permaneça firme e entre na comunhão comigo. Aquela arca representava um momento de segurança, um momento na presença de Deus de uma forma muito pessoal e íntima, livre do perigo do mundo. E quando então Deus também nos diz isso: entre na minha presença, venha para junto de mim e você estará seguro e eu vou usar você neste mundo perverso. Pare para pensar nisto e quem sabe comece a pensar se você realmente está crendo nisto e se você já colocou-se diante de Deus e se vocês têm estado junto a Ele, nas mãos dEle,
e sentindo-se seguro, guardado, protegido por Deus. Faça isso se você não fez. Entregue a sua vida aos cuidados do nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos para mais um texto bíblico. Gênesis capítulo 6, verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Estamos nós fazendo exatamente o que Deus quer? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, da nossa meditação, da mensagem que Deus tem para nós hoje. O personagem Noé obedeceu a Deus, Deus salvou a Noé e a sua família, Deus eliminou, conforme ele mesmo disse, aquela geração perversa e começou do zero, novamente o mundo e a criação de uma nova geração de pessoas. Com isto, Deus estava querendo dar oportunidade que essa nova geração crescesse e andasse nos seus caminhos. Nós sabemos de que depois disso, esse povo ainda se tornou rebelde, muitas vezes se afastou de Deus e até os dias de hoje, nós vemos aí pessoas afastadas de Deus e por isso que o mundo ainda termina com situações difíceis como as que vivemos nos últimos tempos. É claro que Deus não vai mais fazer o que fez na época de Noé, porque Deus fez uma promessa a Noé de que nunca mais ele iria eliminar o ser humano e nunca mais iria destruir o mundo com um novo dilúvio. E a prova disso é que Deus estipulou um sinal visível aos olhos humanos, que foi o arco-íris. E toda vez que esse arco-íris surge no céu, ele nos faz lembrar das promessas de Jesus de que não mais o mundo seria encerrado através de um dilúvio. Mas Jesus Cristo está prestes a voltar. E a Bíblia diz que Jesus há de vir, há de ressurgir. E ele há de vir não mais como um salvador, mas como um juiz. Ele há de vir como aquele que vai realmente eliminar o mal de todo o mundo de uma vez toda. É aquele que vai realmente dar o final, dar cabo ao dominador do mal no mundo, que é Satanás. Jesus Cristo vai vir e vai resgatar aqueles que, como Noé, foram justos, estão vivendo na comunhão com Ele e que verdadeiramente são seu povo, sua família, seus filhos. Maranata, vem Jesus, Ele vai voltar. E tudo que tem acontecido, pelo que nós lemos na Bíblia, são pequenas amostras dos fins dos tempos. E nós temos que agora tomar decisões acerca da nossa comunhão com Deus. Se estamos vivendo a comunhão com Deus, se estamos seguindo a Jesus Cristo, se estamos vivendo e praticando a palavra de Deus, se estamos firmes na nossa fé. Porque só assim é que nós vamos poder chegar ao final deste mundo, se Deus não nos chamar antes. E no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 22, nós vemos ali que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu, você, a humanidade nos dias de hoje, todos nós temos a Bíblia como um manual de vida que Deus deixou para nós. E na Bíblia está registrado tudo aquilo que deve ser feito, tudo aquilo que temos que conhecer e principalmente obedecer. Se nós fizermos exatamente o que está registrado na Bíblia, a palavra de Deus, se estivermos exatamente fazendo e cumprindo com a vontade de Jesus Cristo, nós com certeza estaremos preparados para quando chegar o momento de estar na presença de Jesus, como juiz que Ele é. Você já parou para pensar nisto? Pare um pouco e veja na vida de Noé, da sua família, veja o contexto do mundo atual. E lendo esse versículo 22, queremos chegar ao final da nossa devoção, do nosso estudo, da nossa meditação, e olhando para o exemplo que Noé deu, de executar exatamente o que Deus havia ordenado a ele, que nós possamos estar atentos a esta pergunta deste último verso.
Estamos nós fazendo exatamente o que Deus quer? Você tem a resposta para essa pergunta? Queira Deus que nós possamos estar respondendo sim. E mesmo que temos falhado, mesmo se estamos um tanto distantes de Deus, Deus está dando através desta palavra hoje a oportunidade de nós renovarmos o nosso voto, a nossa fé diante de Jesus Cristo e dizer a Ele: Jesus, eu quero estar na Tua presença, eu quero adentrar a Tua presença, assim como Noé adentrou naquela arca naquele tempo. Eu quero estar debaixo das Tuas mãos, debaixo do Teu cuidado. Eu quero ser guiado, orientado pela Tua palavra. O Senhor conhece os meus pensamentos, Jesus. O Senhor conhece o meu coração. E eu quero nesta hora dizer que a minha resposta para esta pergunta é sim. Eu quero, ó Deus, fazer exatamente o que o Senhor manda através da sua palavra. Eu quero crer no Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu quero falar de Jesus e da sua palavra ao mundo, eu quero dar testemunho da minha fé e quero dizer que a minha esperança está na volta de Jesus. A minha esperança está na presença de Jesus, na glória celestial, diante do trono de Jesus, louvando e adorando pela eternidade afora. Você já tomou essa decisão? Se não fez isto, faça hoje. Ore a Deus, ore a Jesus Cristo e entregue a sua vida, confesse os seus pecados, reconheça os seus erros, peça perdão a Jesus e deseje estar com Ele todos os dias da sua vida, fazendo exatamente o que Jesus nos ordena. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, é a minha oração e eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês que me ouvem. Que Deus derrame da sua paz em sua vida e em sua família eternamente. Um forte abraço. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo.